Bokertov, Haverins, Racolo PC, como vocês vão? Bom dia. Vamos dar continuidade aqui a mais uma leitura da nossa porção semanal, hoje com a quinta parte da porção de Bechalá e enviou. Só recapitulando, para achar a porção anterior, né, da parte da porção, foi o cântico de Moshe e de Miriam. Ali nós falamos alguns segredos do cântico de Moshe e de Miriam. Se quiser, só conferir o vídeo anterior, tá? E aqui nós vamos dar continuidade. Logo após eles cantaram, eles chegaram em Mará, e ali em Mará as águas não eram boas para beber. Moshe, né, orou a Deus, Deus pegou, mostrou para ele um galho da árvore do jardim do Éden, ele jogou lá e a água se tornou boa, doce, potável para beber, tá? E é daqui que nós continuamos. Vamos lá, Êxodo capítulo 15, versículo 27. Diz assim: Eles chegaram a Elim, e lá havia 12 fontes de água e 70 tamareiras. Eles acamparam perto da água, eles partiram de Elim, e toda a comunidade de Israel veio para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai. No 15º dia do segundo mês, depois que eles deixaram o Egito, toda a comunidade dos filhos de Israel reclamou contra Moshe e Aharon no deserto. Os filhos de Israel lhe disseram: Quem dera tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito. Lá podíamos sentar junto às panelas de carne e comer nossa fartura de pão. Mas vocês não tiraram para esse deserto para matar toda essa comunidade de fome. Deus disse a Moshe: Eu farei chover para vocês pão do céu. O povo sairá e colherá o suficiente para cada dia. Eu os testarei para ver se eles guardarão minha Torá ou não. Na sexta-feira, quando eles prepararem o que vão trazer, será o dobro do que eles colhem cada dia. Moshe e Aharon disseram a todos os filhos de Israel: À noite vocês saberão que foi Deus quem tirou vocês do Egito. Pela manhã vocês verão a glória de Deus ao ter ouvido suas queixas sobre Deus. Quem somos nós para que vocês se queixem contra nós? Moshe disse: À noite Deus lhes dará carne para comer, e pela manhã haverá suficiente pão para lhe fartar. Deus ouviu as queixas de vocês que vocês causaram reclamar contra ele. O que somos nós? As queixas de vocês não são contra nós, mas contra Deus. Moshe disse a Aharon: Fale a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximem-se diante de Deus, pois ele ouviu as queixas de vocês. Quando Aharon falou para toda a comunidade dos filhos de Israel, eles se voltaram para o deserto. Eis que a glória de Deus era visível na nuvem. Vamos lá, meus amigos, vamos pegar alguns comentários de Rashi, vamos explanar aqui a nossa Parashá. Então, nós vemos aqui que após a questão de Mará, das águas amargas terem se tornado águas doces, águas potáveis, nós vemos aqui que novamente o povo, ele reclama a Deus, né? Eles chegaram ali em Elim e ficaram ali entre Elim e o Sinai. E diz aqui que no 15º dia do segundo mês, depois que eles deixaram o Egito, toda a comunidade dos filhos de Israel reclamou. Aqui vamos chamar a atenção. Eles reclamaram contra Moshe e Aharon. Moshe e Arão. Eles não se queixaram contra Deus. Entendam bem a linha de raciocínio nossa aqui. Então diz assim, eu vou ler aqui para vocês o comentário, tá, do Rashi, em relação a esse 15º dia, para nós dar uma explanada em cima. Diz assim, Rashi: Foi especificado o dia desse acampamento porque nesse dia o pão asmo que tiraram do Egito acabou e necessitaram do maná. O motivo que a Torá então especifica aqui o 15º dia é para nos ensinar que comer do remanescente da massa por 61 refeições. E o maná desceu para eles no 16º dia de Iyar, que era um domingo, conforme consta no Tratado de Shabat, na página 87b do Talmud, tá? Então, o Rashi aqui ele comenta para nós o seguinte: por que a Torá ela especifica justamente no 15º dia do segundo mês, né?
segundo mês de Iyar. Então nós vemos aqui que a Torá, ela não é só um livro de história. Se ela fosse simplesmente um livro de história, ela não seria tão precisa em questão de colocar meses, né? Colocar dias, anos, datas, estações do ano, como foi o mês de Nissan, a qual o povo de Israel saiu do Egito, e era o mês da primavera, então Deus fez eles saírem num tempo propício, né? Um mês sem chuva, um mês de um tempo onde não está tão quente nem tão frio, um tempo propício. E aqui Rashi ele comenta que a Torá ela simplesmente vem nos alertar, vem nos ensinar que no 15º dia significa que depois que eles saíram do Misrais, todos esses 61 dias eles comeram das matzás, que são os pães asmos, por o que eles trouxeram do Egito. Irache que ele comenta que a partir daqui do 61º dia, né, que havia terminado o restante da massa que eles trouxeram do Misrai, vai ser o dia que vai começar a cair o maná, vai começar a descer o maná, que vai ser no 6º dia de Iyar, que justamente cairá num domingo para Deus, ou seja, contando do primeiro dia até sexta-feira. Nós vamos entender o porquê disso aqui nos versículos posteriores. Então vamos entender bem. Rashi aqui, ele traz esse comentário para nos ensinar a precisão em que Deus colocou tudo correto. Acabou-se a matzá, Deus vai nos alimentar. Vamos continuar aqui os comentários. Então eles reclamaram, então Rashi comenta que na verdade eles reclamaram porque o pão tinha acabado, a matzá tinha acabado. Os filhos de Israel lhes disseram: quem dera tivéssemos, né, morrido, que tivéssemos morrido pela mão de Deus no Misrais, no Egito. Lá podíamos sentar junto às panelas de carne e comer nossa fartura de pão. Mas vocês nos tiraram para esse deserto para matar toda essa comunidade de fome. Ou seja, como eu disse aqui no versículo anterior, eles dizem que eles reclamaram contra Moshe e Arão. Não falaram assim, eles reclamaram a Moshe e Arão, eles reclamaram contra Moshe e Arão. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam começando a duvidar se realmente Deus os havia pedido para tirar de lá. Se não foi simplesmente um ato de Moshe e Aharon tirar eles de lá. Então, entendam bem, você vai ver que aqui Deus ele não reclama. Vamos ver posteriormente, como eu falo. Estudando direitinho a Bíblia, estudando direitinho a Torá, o Taná, você começa a entender o propósito de Deus em todas as ações que são colocadas dentro do Taná, dentro da Torá. Então aqui eles falam assim, quem dera nós tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito, ou seja, quem dera Deus tivesse nos matado lá e não vocês não tivessem nos tirado de lá, ou seja, e não Deus. Aí eles vêm e reclamam que lá nós podíamos sentar junto às panelas de carne e comer nossa fartura de pão. Mais uma vez, mas vocês nos tiraram para esse deserto para matar toda essa comunidade de fome. Aqui tem muitos pontos para nós pegarmos aqui, não só o comentário de Rashi, como eu posso trazer algumas coisas também do nosso ponto de vista da leitura aqui, tá? Eu vou pegar aqui o versículo 4, que Rashi ele comenta assim, o suficiente para cada dia, tá? Só que antes disso aqui, deixa eu comentar o que eu queria falar com vocês aqui. Eles começam a reclamar que pelo menos no Misrai, no Egito, eles tinham, nas panelas, tinham carne para comer. E fartura de pão. Como eu havia comentado, Rashi ele comenta que eles vieram comendo o restante das matzot do que havia sobrado, então eles estavam comendo por conta. Eles não estavam comendo de fartura, né? Estavam contando até que o pão acabou. E que carne eles não tinham. Só que vamos nos adentrar aqui ao texto. Eles não saíram com uma manada de ovelhas, gados, eles não saíram de lá fartos de animais, eles não pediram para o faraó que eles precisavam dos animais para fazerem as oferendas a Hashem. Então, por que eles estavam reclamando de carne aqui? Tá? Vamos continuar a nossa leitura, que lá na frente nós vamos entender um pouquinho sobre isso daqui também. Rashi ele comenta aqui no versículo 4, Deus disse a Moshe, eu farei chover para vocês pão do céu. O povo sairá e colherá o suficiente para cada dia.
eu os testarei para ver se eles guardarão a minha Torá ou não, guardarão a minha lei no português. Ou seja, o que Rashi comenta, o suficiente para cada dia. Colherão no dia o necessário para a comida de cada dia, mas não irão coletar hoje para as necessidades de amanhã. Ou seja, Rashi ele explica literalmente o que Deus estava falando. Vocês vão colher o necessário para aquele dia. Eles estavam dizendo no versículo anterior sobre a fartura que eles tinham de pão, mas Deus aqui mostra que na verdade você tendo o suficiente para você se manter num dia, você já está sendo abençoado por Deus, né? Entendam bem, a fartura que vem da providência divina, das garras de Deus, da providência, ela é algo que você vem aqui para que você possa dividir. Deus abomina o desperdício. Nós vamos ver isso na frente. Quando começar a questão das oladas, oferendas a Deus, ali no Mishkan, no próprio templo, quando nós formos adentrar em outras questões. Então, Deus abomina o desperdício, tá? Então, Deus falou para eles, vou dar suficiente para vocês o pão, o maná, para vocês por dia, para cada dia. Mas vocês não irão coletar hoje para as necessidades de amanhã. Por quê? Porque nós entendemos que o sustento e a parnassá, ela vem de Deus. Então, como se diz, basta cada dia você ter o seu alimento. O dia de amanhã você não tem que se preocupar, porque o dia da manhã Deus cuidará, como nós vamos ver aqui. Tá? Vamos continuar lendo aqui. E diz assim Deus, né? O comentário de Irashi em relação a Deus testar eles para ver se eles receberiam ou não as leis de Deus. Diz assim Irashi, através do maná irá testá-los, se vão cumprir o mandamento de que depende dele, ou seja, dependem dele, ou seja, que não vão deixar sobrar o maná para os próximos dias e que não sairiam no Shabat para coletar. Nós vemos que lá na parte anterior dessa mesma porção, nós vemos que em Mará Deus já deu algumas leis, deu já alguns estatutos e alguns mandamentos. E dentro desses mandamentos, Deus tinha dado a questão do Shabat, a questão da vaca vermelha, né? E o que acontece? Aqui Deus fala que vai testar eles. Você vê que todo o contexto ele está dentro da questão do Shabat, do primeiro, vamos dizer assim, um dos primeiros mandamentos que Deus ensinou ao povo judeu, que é a questão do sábado. Por quê? Porque, como o Rashi ele comenta aqui, o pão vai cair, eles vão coletar de domingo a sexta-feira, de domingo a quinta-feira, desculpa, a porção para cada dia. E nós vamos ver aqui que na sexta-feira cairia uma porção dobrada, tá? Tem um comentário interessante sobre essa questão aqui, que eu vou pegar com você, mas eu quero que vocês entendam bem no livro literal. Quem providencia a nossa parnassá, o nosso sustento, quem providencia a nossa alimentação, é Deus. As pessoas têm uma ideia muito errada, muito errônea sobre a questão do Shabat. Acham que no Shabat não tem significado nenhum, que Deus aboliu. E nós estamos vendo aqui o que Deus mostra em relação ao Shabat. Ele está mostrando, está provando para mim e para você, e quem mais assim o quiser entender, que o Shabat ele tem um significado muito importante. Ele é um sinal da aliança entre Deus e o povo judeu, ou daqueles que ainda quiserem adentrar, como diz Isaías lá no capítulo 56, se não me falha a memória, em diante, que eu já vim falar com vocês aqui. Porque quem provém é Hashem, é Deus. Então, se eles na sexta-feira colhessem o que Deus falou, vocês vão colher o dobro para sexta e para sábado. Ou seja, Deus estava falando, quem providencia para o dia de amanhã sou eu, não é você. Tá? Vamos continuar aqui, tem uns comentários interessantes de Irashi sobre essa porção, essa parte dessa porção, tá? Vamos lá. Na sexta-feira, quando eles prepararem o que vão trazer, será o dobro do que eles colhem cada dia. Entenda bem. Na sexta-feira, quando eles prepararem o que vão trazer, será o dobro do que eles colhem a cada dia. Vamos ler o comentário de Irashi aqui para me explanar para vocês. Diz assim Irashi, do dobro que eles estavam acostumados a coletar diariamente no resto dos dias da semana.
Digo que o significado de que o que vão trazer será o dobro é o seguinte: depois de trazer o maná, medindo a eles, vão perceber que se trata do dobro do que eles coletam em média em todos os dias. Este é o significado de eles juntarão uma dupla porção que está escrito no versículo 22 adiante, tá? Anterior. Assim, este é o significado do versículo também 29. Portanto, lhe dará a vocês no sexto dia para pão para 2 dias. Dar-lhe-eis uma bênção em casa para preencher a medida de um homem por 2 vezes, a fim de que disponham de pão para 2 dias. Ou seja, o que Rashi está comentando aqui? Rashi está dizendo que na semana eles tinham uma medida. Né? Nós terminamos o versículo aqui entendendo essa explicação de Rashi, que essa medida era de um homem. Tá? Essa medida de um homem é o que eles colhiam diariamente. Quando chega na sexta-feira, quando Deus fala assim, vocês escolherão o dobro, eles vão perceber que quando forem colher, que aquilo que eles escolheram é justamente o dobro daquilo que eles escolheram na semana. Pessoal, entendam a providência divina aqui, como ela é profunda. A providência de Deus sobre a nossa vida é medida por medida. Deus, ele trata com nós segundo nós tratamos com as coisas, segundo nós tratamos com os outros, segundo nós tratamos com seus mandamentos. Você pede para Deus te julgar favoravelmente, mas muitas das vezes você não julga favoravelmente o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente. O salmista, Davi, ele diz assim, Deus, ele é a nossa sombra. O que uma sombra faz a não ser repetir os nossos movimentos? Tá? Depois eu coloco o versículo aqui direitinho do Salmo que eu estou falando para vocês entenderem. Quando fala Deus é a nossa sombra, é porque a nossa sombra nos imita. Então, da medida que você trata, da maneira que você age, não só com você, mas principalmente com os outros e com as coisas de Deus, é da maneira que Deus ele vai tratar com você, porque nada mais ele é do que um espelho, ele reflete aquilo que você é. Então, quando Deus falou assim, eu vou testá-lo eles para ver se eles vão cumprir a minha Torá, justamente ele estava dando ali o Shabat, falando, na sexta-feira vai cair a porção dupla, eu quero ver se eles vão guardar, respeitar o meu sábado, não colherem e não fazerem nada, saber que a providência vem de mim. Entenderam? Então é isso que ele comenta aqui. Em todo esse comentário que eu li, era simplesmente para dizer que à medida que eles catavam de um homem de domingo a quinta-feira, quando chegava na sexta, eles percebiam que era o dobro. A providência divina. Chuva, ela é aquilo que cai em fartura, ela cai em vários lugares. Então Deus estava querendo dizer, quem vos dá alimento em fartura sou eu. E se eu te dou além daquilo que você merece, é para você saber compartilhar, você saber repartir. Vamos continuar aqui. Versículo 6 agora. Moshe e Arão disseram aos filhos de Israel, à noite vocês saberão que foi Deus quem tirou vocês do Egito. Pela manhã vocês verão a glória de Deus e ao ter ouvido suas queixas sobre Deus. Quem somos nós para que vocês se queixem contra nós? Rashi ele comenta aqui. Uma vez vocês nos disseram, vocês nos tiraram, versículo 3. Saberão que não fomos nós que tiramos, e sim Deus os tirou. E que trará codorna para vocês, que é a questão da carne que nós vamos ver na porção de amanhã. Mas o que ele está comentando aqui é que eles estão acusando Moisés e Arão de ter tirado eles. Mas eles não vão entender que não foram eles, que foi Deus que tirou, porque a providência está vindo de Deus e não de Moshe e de Arão. Como o versículo diz, à noite vocês saberão que foi Deus quem tirou vocês do Egito. Pela manhã vocês verão a glória de Deus ao ter ouvido suas queixas sobre Deus. Quem somos nós para que vocês se queixem contra nós? Vamos entender aqui. Isso nos foi dito em referência a eis que a glória de Deus era visível na nuvem. Mas o que Moshe lhe disse à noite, vocês devem saber que ele tem a capacidade de conceder o seu desejo. E ele lhes dará carne, mas ele não irá lhes dar com um semblante sorridente, porque solicitaram de forma inadequada e de barriga cheia. Mas no que se refere ao pão, este foi solicitado por necessidade. E assim, quando chega amanhã, vocês verão a glória do esplendor do seu semblante divino, pois ele o fará descer com amor no período da manhã, quando há tempo para prepará-lo com orvalho por cima e por baixo no maná,
como se estivesse depositado em uma caixa. Veja o profundo desse comentário de Rashi e veja o profundo do que a Torá está querendo nos dizer. Pela manhã vocês vão ver. À noite vocês vão saber que Deus tirou vocês do Egito por causa da coluna de fogo que eles viam. Pela manhã vocês vão ver a providência divina. Então Rashi ele comenta aqui que na verdade deixa eu explicar para vocês de uma maneira interessante. Entendam bem. Eles estavam de barriga cheia, tá? Havia-se terminado o pão. Você vê que em nenhum momento aqui Deus fala com eles de maneira áspera. Por enquanto. E fala para eles que de manhã eles iriam ver a glória de Deus ao ter ouvido as suas queixas. Ou seja, Deus entendia que havia acabado o pão e eles estavam com fome. Tá? Mais para frente tem um comentário, eu vou falar para vocês que Rashi ele comenta assim, que nós temos a necessidade para sobreviver apenas de pão. A carne, nós podemos ver que até antes do dilúvio, a carne não era permitida ao homem comer. Que ela foi permitida por Deus depois do dilúvio. Você consegue sobreviver sem carne. O pão, ele faz parte da nossa vida. É interessante que na cultura do Brasil, né, o pãozinho de manhã, mas não vamos entrar nessa questão, nós vamos aqui na questão do pão, do alimento, do lechem, do pão. Dentro do judaísmo, existe uma brachot, uma bênção que nós damos sobre todas as comidas. Só que se haver pão nessa refeição, você está com a mesa farta, tem carne, tem salada, tem tudo. Mas se tiver o pão, você dando simplesmente a bênção sobre o pão, se você dá graças a Deus pelo pão que provém da terra, todos os outros alimentos eles são abençoados conjuntamente. Então Rashi lá na frente ele comenta que o pão é uma necessidade, porque havia se acabado de estar com fome, mas a carne não. A carne eles estavam falando da questão do Egito quando eles tinham. Então Rashi ele comenta aqui nessa porção agora, que Deus não vai dar com um semblante fechado para ele, mas com um semblante alegre. Porque realmente é uma necessidade que eles tinham, mesmo suas queixas. Entenderam o comentário? Vamos continuar aqui. Aí vem Moshe e fala, quem somos nós para que vocês se queixem contra nós? Ou seja, Moshe ele vem e fala, nós não temos nada a ver, que importância que nós temos com isso, comenta Rashi. Em hebraico. Né? O comentário talino, tá? Kitalino aleno, ou seja, para que vocês se queixam contra nós? Aleno nós, talino, queixar-se contra aleno nós, tá? Rashi ele comenta assim, protestando a nós contra todos os seus filhos, suas esposas e suas famílias e a mistura de povos. Obrigatoriamente, necessita se explicar, né? Aí ele vem aqui, Rashi, ele vai entrar em questão do hebraico, vai explicar sobre a questão do imperativo da palavra hebraica talino, queixar-se, tá? Então eu não vou aqui porque ele vai entrar em questão da questão do lamed, da questão do dagesh em cima, que mostra que na verdade era um imperativo. Só que eu vou voltar aqui para vocês, vou falar assim, como ele disse, protestando a nós com todos os seus filhos, suas esposas e as filhas e a mistura dos povos, ou seja, quando eles falaram aquilo, eles estavam colocando todo o povo contra Moshe e Aharon. Só que eles estavam dizendo, nós não temos nada a ver com isso. Mais uma vez eu entrei com vocês aqui, meus amigos. Queixar-se, muitas das vezes, numa multidão, você faz com que todos aqueles que estão ouvindo comecem a aderirem àquele seu pensamento. E você acaba criando uma rebelião. E muitas das vezes essa rebelião ela não tem fundamento, como é o caso aqui. Eles estavam ali contra Moshe e Aharon, mas na verdade era Deus que tinha tirado eles. Vamos continuar aqui na nossa última parte. Dará carne para comer, e pela manhã haverá suficiente pão para lhes fartar. Deus ouviu a queixa de vocês, que vocês causaram reclamar contra ele, contra Deus. O que somos nós? A queixa de vocês não são contra nós, mas contra Deus. Moshe disse a Aharon, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximem-se diante de Deus, pois ele ouviu as queixas de vocês. Quando Aharon falou para toda a comunidade dos filhos de Israel, eles se voltaram para o deserto, e eis que a glória de Deus era visível na nuvem. A presença de Deus, a Shekhinah, o fogo. Mas vamos entrar aqui nessa última parte.
tá? Que é a última parte aqui. Diz assim, o versículo 8 fala em questão da carne, né? Rashi, ele comenta assim, mas para não se fartar, a Torá nos ensina uma regra, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, de complemento, não devemos comer carne até nos fartar. Por que motivo fez cair o pão de manhã, aí a carne à noite? Porque eles pediram pão de maneira adequada, uma vez que não é possível viver sem pão, mas eles pediram carne de maneira adequada, porque eles dispunham de muitos animais, como eu havia comentado lá atrás. E além disso, seria possível para eles passar sem carne, por isso ele deu a carne a eles no momento em que seria trabalhoso prepará-la, no momento inadequado. Então, meus amigos, entendam bem. Essa porção ela é interessante, essa parte. Você vê como ela trata totalmente em questão do alimento e do sustento. Tá? Para nós entendermos hoje, nessa quinta-feira, o que nós pegamos para nós? Que todo o sustento, todo o alimento, toda a parnassá, trabalho, tudo, ele provém de Deus. Que se Deus ele te capacita, é porque veio dele. E que na sexta-feira, quando cair uma porção dupla, na véspera de Shabat, e tem toda a questão do Shabat, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque só no Shabat existem 39 proibições. Mas a questão é o seguinte, que Deus estava falando para vocês, entendam bem, na sexta-feira eu vou dar uma porção dupla, porque no dia de amanhã, quem providencia sou eu. Vocês têm que viver cada dia. Não tem que ficar pensando no dia da manhã. Porque a providência, Asgarra Pratita, a providência divina, a providência de Deus, ela é certa, ela é medida por medida. Então entendam bem, meus amigos, para o dia de hoje, todo o sustento, toda a alimentação provém de Deus, tá? E não entendam mal quando Deus fala assim, eu vou testar você para ver se vocês vão guardar a minha Torá, minhas leis. Entendam bem, Deus não está pedindo nada demais de mim e de você. Eu já disse e vou repetir, a Torá ele é o manual da criação do mundo, é o nosso manual. É através da Torá que nós acabamos de ler que nós sabemos como devemos viver, nos comportar, não só para com o nosso semelhante, além e acima, claro, mais principal, como Deus. Você vê que nos 10 mandamentos que vão ser dados lá na frente, nós vamos explicar mais direitinho isso daí, que Deus pede 4 mandamentos para ele. O restante é totalmente um comportamento entre mim e meu semelhante, meu pai e minha mãe, eu e meu amigo, eu e com o animal. Deus pede só 4 para ele. Os outros 6 é para mim e para você. Então a Torá ela é o manual de conduta do ser humano na Terra. É o nosso manual de criação. É o manual do fabricante. Tá? Entendemos assim por bem hoje. Entendemos que toda a providência vem de Deus. Tá? Sustento, alimentação, vem tudo de Deus e Deus provém tudo. Só que isso também vem conforme o nosso comportamento. Tá? Deus, de toda maneira, ainda que a necessidade do pão ela tenha sido sincera, Deus não deu com o semblante fechado, mas a carne eles poderiam passar sem, mas mesmo assim Deus vai providenciar e nós vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Nós vamos ler. Então entendam bem, quando nós pedimos a Deus, nós pedimos a Deus pelo aquilo que é necessário, não por luxúria, não por fartura. Deus nos dá o necessário a cada dia, meus amigos, tá? É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Quero agradecer mais uma vez, um Todarabá, tá? Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira que Deus nos providencie todas as nossas necessidades, como Ele já disse que vai fazer. E mais uma vez, Lehi Traot, fiquem com Deus. Até mais. Abraço.